Houve uma mudança drástica nas atitudes e opiniões públicas nos últimos 50 anos em relação ao papel do indivíduo, por um lado, e ao papel do governo e das instituições coletivas, por outro. Houve uma mudança na forma de pensar e nas atitudes do público. Antes se acreditava na responsabilidade de cada pessoa e no governo como um juiz imparcial. Agora se acredita mais na responsabilidade coletiva e no governo como um Big Brother, que protege o indivíduo. Como sempre acontece quando essas mudanças surgem na opinião pública, elas são em grande parte produzidas e reforçadas pelo desenvolvimento de mitos sobre experiências anteriores. Alguém escreveu certa vez, e não sei quem foi, que um mito é como um colchão de ar. Está vazio por dentro, mas é muito confortável. E quando esvazia, dá um choque desconfortável. É um mito que, de alguma forma, o mercado privado falhou em fornecer certos serviços importantes e que o governo teve que intervir em resposta a uma demanda pública esmagadora para fornecer esses serviços. A realidade é bem diferente. Se você olhar para cada programa que o governo adotou com o objetivo de ampliar seu escopo, verá que foi necessária uma enorme campanha de propaganda por grupos específicos para aprovar essas medidas. Não havia uma demanda pública real por essas medidas. Pelo contrário, essa demanda teve que ser criada, ela teve que ser desenvolvida, teve que ser produzida, e foi, por pessoas que, sinceramente, e não estou questionando a sinceridade delas, queriam ver uma expansão do escopo do governo. Deixe-me dar alguns exemplos proeminentes. Comecemos por aquele que hoje é a vaca sagrada de todas, a Previdência Social. Havia uma demanda esmagadora por Previdência Social na década de 1930, quando a lei foi aprovada? Muito pelo contrário, não havia demanda pública por ela. Ela teve que ser vendida. Como ela foi vendida? Pelos truques mais espertos da Madison Avenue, com embalagens criativas e rótulos enganosos. A Previdência Social foi vendida como um esquema de seguro, mas não é um esquema de seguro. Existe muito pouca relação entre o valor que uma pessoa paga e o valor que ela tem direito a receber. A Previdência Social é uma combinação de um sistema de impostos ruim com uma forma ruim de distribuir assistência social. Ela tem dois componentes, e nunca conheci ninguém de qualquer viés político que defendesse qualquer um dos dois separadamente. Se você olhar para o sistema de impostos, quem pode defender um imposto sobre salários? Um imposto sobre o trabalho que desestimula empregadores a contratar e trabalhadores a trabalhar. E é um imposto que recai sobre os grupos de menor renda. É um imposto regressivo. Você jamais conseguiria aprovar um imposto assim como imposto, de forma direta. Agora olhe para os critérios de concessão dos benefícios. Você tem uma estrutura onde o valor que uma pessoa recebe não depende de sua pobreza ou necessidade. Depende do acaso de qual setor ela trabalhou. Se ela trabalhou num setor coberto, recebe um benefício. Se não trabalhou, não recebe. Se trabalhou só por alguns trimestres, mesmo que esteja em situação de extrema necessidade, não recebe nada. Se ela tem 65 anos e continua a trabalhar, ganhando acima de um valor modesto por ano, não só não recebe o benefício, mas, para piorar, ainda tem que pagar impostos sobre esses salários para financiar um benefício que ela própria não recebe. Agora, se um homem de 65 anos tem $1 milhão de renda passiva,
e não trabalha, ele recebe o benefício completo da Previdência Social, isento de impostos. Mas se esse mesmo homem trabalha e ganha $20.000 por ano, ele se enquadra no exemplo anterior, não recebe benefício algum. Alguém justificaria esse sistema de distribuição de benefícios? E eu poderia continuar com todas as dificuldades do sistema. Mal comecei. Note a linguagem enganosa. O sistema da Previdência Social constantemente se refere aos impostos pagos como contribuições. Agora me diga, você considera imposto uma contribuição? A palavra contribuição denota algo voluntário. Se você compra um seguro, você contribui voluntariamente. Se doa para uma instituição de caridade, você contribui voluntariamente. Mas se paga impostos sobre seus salários como condição para trabalhar, isso é um imposto, não uma contribuição. Da mesma forma, os pagamentos recebidos são chamados de benefícios, mas não são benefícios, são subsídios. O que você tem é um sistema que subsidia pessoas de um lado e as tributa do outro. Quanto à ideia de que é um seguro, de que há uma relação entre contribuição e benefício, bem, há uma relação mínima. É verdade que, em geral, quem paga mais acaba recebendo mais, tudo o mais constante. Mas todo estudioso do assunto aponta que essa relação é fraca. A maioria dos pagamentos é independente da maioria dos recebimentos. Na verdade, o que você tem não é um sistema onde as pessoas estão garantindo sua própria segurança, como a Previdência afirma. Ela é apresentada como uma forma de 90% dos trabalhadores americanos garantirem seu futuro. Isso é bobagem. O que as pessoas estão fazendo é pagando impostos hoje para financiar os subsídios de quem recebe hoje. É um sistema que tributa os jovens para subsidiar os idosos. Pode não haver nada de errado com isso. Mas, neste momento, não estou discutindo o mérito, e sim se a Previdência foi uma resposta a uma demanda pública ampla, ou se teve que ser vendida ao público com as piores ferramentas da propaganda. E a resposta é clara, foi a segunda opção. O que você tem é um sistema onde as pessoas de hoje são tributadas para pagar os benefícios de hoje. Até agora, os beneficiários receberam muito mais do que o valor atuarial daquilo que pagaram. Isso porque a força de trabalho tem crescido, os salários aumentaram. E o imposto sobre salários subiu bastante. Mas o número de beneficiários está crescendo mais rapidamente do que o número de contribuintes. E é por isso que a Previdência está em sérias dificuldades financeiras. Por isso, a reserva, que nem é de fato uma reserva, está diminuindo cada vez mais. E é por isso que há tanta pressão para que o Congresso faça algo para tornar o sistema financeiramente viável novamente. Mais uma vez, não estou discutindo se a Previdência Social ou suas partes são boas ou ruins. Estou apenas examinando se ela surgiu por demanda popular. Agora vejamos um exemplo diferente, um que ainda não se concretizou, felizmente, o seguro de saúde nacional. Há uma demanda generalizada por um seguro de saúde nacional? Nada que se note. Na verdade, seus proponentes tentam aprová-lo há anos, sem sucesso, felizmente. Porque, se o chamado seguro de saúde nacional fosse aprovado, teria tanta relação com o seguro quanto a Previdência tem. Não é um programa de seguro. É um programa de medicina estatal. É um programa para transformar médicos em funcionários públicos. É um programa que criaria longas filas e serviços médicos de baixa qualidade. Mas não é assim que ele é rotulado. Ainda assim, a pressão para aprová-lo precisa ser criada e reforçada por meio de propaganda.